Muito obrigado por vocês terem vindo. Nós estamos mais uma vez iniciando o nosso processo de prestação de contas, né? É sempre uma satisfação poder revê-los, poder trazer para vocês, né, os resultados que a Previdata alcançou em 2013 e falar um pouquinho do futuro, né, que a Previdata, se Deus quiser, vai atingir, né? Esse ano é um ano especial do ponto de vista, principalmente do plano CV. Ele está completando 5 anos e começa a entregar as primeiras rendas, né? Agora no mês de fevereiro nós fizemos a concessão dos primeiros benefícios de renda programada, né? O que era lá em 2009, no início, um grande desafio, né, para as decisões que foram tomadas naquele momento, né? E, para nossa satisfação, nós agora estamos começando já a cumprir, né, os primeiros objetivos, que é pagar, né, as rendas programadas do Plano Novo. Então, nós estamos aqui com a nossa equipe, com o Ari, que é o nosso diretor de Seguridade, com o Eduardo, que é o nosso diretor financeiro, comigo, que sou o Paulo Sérgio, que sou o presidente, e com a Andréia, que é coordenadora da área de Seguridade também. A Mônica faz parte da nossa equipe de comunicação. Então, por favor, sintam-se à vontade, podem fazer as perguntas e nós vamos ter a satisfação e o prazer de poder conversar com vocês aqui nesses próximos minutos. Bem-vindas, bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, é uma honra para a gente estar falando para vocês. Mais uma vez, eu sou o Ari Folém, sou empregado da Dataprev, onde eu trabalho, se eu não me engano, já tem tanto tempo que eu já não me lembro direito, mas acho que são uns 27 anos por aí, mais de idade do que alguns que eu estou vendo aqui. Você não, Anderson, você... Eu sei que eu estava... Estou cedido à Previdata há 4 anos, onde eu trabalho na diretoria de atendimento e seguridade. Nosso objetivo hoje aqui é falar para vocês como foi o ano de 2013 nos planos que a gente administra na Previdata. É importante, é bom que vocês estejam aqui, é bom que vocês ouçam. Por favor, façam as perguntas que quiserem, nós estamos aqui para responder. Primeiro, vale a pena lembrar que a Previdata administra 3 planos de benefícios. O plano PRV, que é o chamado plano antigo, que já tem mais de 30 anos de existência, chamado às vezes de Previdata 1. Nós vamos falar sobre cada um dos planos que nós temos. Peço a paciência de quem não tem um dos planos para ouvir que é importante também saber como administramos o outro plano, né? O plano CV Previdata 2 é o chamado de Plano Novo, o chamado de Previdata 2, é o plano que foi instituído em 2009, estamos fazendo 5 anos de administração desse plano. E a legislação nos obriga a termos um plano de gestão administrativa, o chamado PGA. Ele é um plano de benefícios também, que recebe recursos de um plano e do outro plano e que serve para pagar as despesas administrativas da entidade. A Previdata é como uma empresa qualquer que tem que pagar salários, tributos, luz, mobiliário. Esse dinheiro que a gente gasta no dia a dia, ele é retirado dos planos dentro de limites especificamente legais. A lei estabelece quanto é que você pode retirar desses planos, com todo o controle de conselhos internos, de fiscalização. Dentro de limites estritos, a gente tem esse limite desse plano administrativo. Então, vamos olhar a prestação de contas, vamos olhar como rolou, como foi o ano de 2013 nos nossos planos. Vamos começar pelo plano antigo. Vale lembrar que o plano antigo, com mais de 30 anos de idade, ele sofreu um saldamento em 2008. Em dezembro de 2008, o atuário, estudando, já vinha essa discussão há muito tempo, o atuário é aquela pessoa que faz o estudo do futuro do plano, se os recursos que o plano tem são suficientes para pagar os compromissos que ele tem. Em dezembro de 2008, os estudos apontavam que o patrimônio que a Previdata tinha no plano PRV
somado às contribuições futuras das pessoas enquanto ainda trabalhando, somado à contribuição da Dataprev, somado à rentabilidade, não seria suficiente para pagar os compromissos a longo prazo. Isso é o que se chama de déficit. Esse déficit estabelecido, determinado, localizado pelo atuário, em dezembro de 2008, ele estava em 293 milhões de reais. Estamos apenas relembrando o que aconteceu em 2008. Quais as causas disso? Várias são as causas, várias foram as causas de se chegar a esse déficit. Uma delas é a questão do mutualismo, ou seja, todo o dinheiro que esse plano arrecadava entrava numa conta, vamos dizer, entre aspas, única, em cima da qual se pagavam os benefícios. Isso significava que, eventualmente, algumas pessoas poderiam ter contribuído com pouco a vida inteira e, próximo de se aposentar, passavam a receber uma remuneração mais alta e o plano tinha que pagar isso sem necessariamente ter tido a origem em dinheiro desse pagamento. E o contrário também existia. Então, isso gerava uma compensação que é o chamado de mutualismo. Mas os planos chamados de benefício definido, como era o caso do PRV, a história mostrou que ficavam difíceis de serem sustentados se não fossem saudados, que foi o que aconteceu com o nosso PRV. Havia riscos estruturais no conceito de renda mensal vinculada. Esse plano ele era baseado numa compensação de remuneração entre a aposentadoria que a pessoa recebia do INSS e o valor da remuneração da Dataprev na ativa. Isso gerava uma flutuação que o plano tinha que compensar, independente dele ter fundo para aquilo ou não. É uma outra causa do déficit. Havia os estudos atuariais até 2012 se revelaram que não eram os mais adequados. Auditorias contratadas, serviços de auditoria externos contratados, concluíram que aqueles estudos poderiam ser melhorados, poderiam ter sido refinados. Houve também má gestão, onde houve perda patrimonial na gestão entre 95 e 98. Isso é um fato que a gente sabe. A legislação e a fiscalização na época não eram tão rigorosas como são hoje, e isso permitiu essa má gestão. Novas regras da Previdência Oficial e Complementar a partir de 88 também geraram a necessidade do plano pagar aposentadorias maiores sem ter tido a origem para isso. O perfil da massa de empregados da Dataprev também veio se alterando ao longo do tempo. As remunerações se atualizaram, isso foi necessário, não havia essa base em dinheiro para se pagar isso. O conjunto dessas situações gerou aquele déficit na época de 293 milhões. Como isso foi resolvido? O plano foi equacionado, ou seja, se contrataram profissionais do mercado que tiraram o retrato da situação à época. Eu estou na tua frente, bom dia, tudo bem? Estou na tua frente? A Dataprev assinou um termo de compromissos com os representantes dos participantes, que vem sendo honrado religiosamente, e houve evolução do equacionamento. De que forma se situou isso? A Dataprev assumiu, em dezembro de 2008, parte da dívida de 252 milhões de reais. Para os participantes, ficou uma dívida de aproximadamente 41 milhões de reais. Esses dois gráficos demonstram como as dívidas vêm sendo pagas e vêm sendo reduzidas religiosamente ao longo do tempo. Então, vale dizer, é importantíssimo dizer, o plano PRV é um plano que está equacionado, completamente equilibrado, com tudo bem fundamentado para pagar os nossos benefícios. Ok? Em frente. Esse gráfico apresenta o crescimento do patrimônio do plano PRV desde 2002, quando se começou a investigar profundamente a questão da Previdata. Observem que hoje, em dezembro de 2013, e tudo que a gente vai falar aqui é olhando dezembro de 2013, nós temos 545 milhões de reais. Nós quem? Nós, participantes da Previdata. Esses 545 milhões do plano antigo
pertencem a nós, participantes, e vão pagar as nossas aposentadorias. O patrimônio hoje está nesse valor, ele cresce, há uma queda em 2008 por conta da crise mundial, o patrimônio esse ano decresceu, vale observar que em 2013 ele ainda aumentou, ele ainda aumenta, e houve uma diferença em 2002, quando o patrimônio foi reavaliado, que veio a dar a origem ao saldamento. Esse patrimônio de 545 milhões, sempre se fala que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Quem trabalha com investimento também sabe disso e sempre faz isso. A Previdata não tem esses 545 milhões todos num investimento só. Eles são distribuídos por vários segmentos de investimento, de forma que, se um render mais e o outro menos, tenha um equilíbrio no investimento do nosso patrimônio total. De que forma? Cerca de 60% do patrimônio dos 545 milhões está em renda fixa. Renda fixa são títulos do governo, títulos bancários, são títulos que têm uma segurança, uma estabilidade. Cerca de 24% estão em renda variável. O que é renda variável? Bolsa de valores. Aquela bolsa que a gente ouve falar na imprensa, que subiu, desceu, aumentou, baixou, a Previdata tem investimentos em renda variável. Um percentual de cerca de 7% em imóveis. O plano antigo, o plano PRV, tem imóveis que são os imóveis que a própria Previdata ocupa. Empréstimos, 7%. O que é empréstimo? Empréstimo é o valor que a Previdata pega parte do patrimônio e empresta aos próprios participantes. Nunca é demais lembrar que o empréstimo é uma forma de investimento da entidade. Em vez daquele dinheiro estar na renda fixa ou estar na renda variável, ele está emprestado aos participantes, dos quais a gente cobra juros, porque esses juros vão remunerar as nossas próprias aposentadorias. Então, o empréstimo é uma forma de investimento do fundo de pensão. E um percentual em empréstimos estruturados. O que são empréstimos estruturados? São fundos de investimentos que investem em produção. São fundos de investimentos que financiam, por exemplo, construção de barragens, geração de energia, shoppings. Temos uma parte do nosso dinheiro, das nossas aposentadorias, investido em produção, em fundos estruturados. Esse equilíbrio dos investimentos gera com que, ao longo do ano, no caso do ano de 2013, cada segmento tem uma rentabilidade diferente. Esse equilíbrio entre essas diferentes rentabilidades vai gerar o resultado, a rentabilidade geral do plano PRV, do plano antigo, que em 2013 foi de 6,67%. Por que chegou em 6,67%? Porque renda fixa rendeu 11%, em bolsa o dinheiro, a rentabilidade foi negativa, entre aspas, perdemos dinheiro, perdemos 6%, daqui a pouco eu vou falar melhor disso. Empréstimos, tivemos a rentabilidade, a melhor de todas, em 14,76%, e investimentos estruturados, 8,61%. Isso gerou a rentabilidade geral do plano PRV de 6,67%, que não nos fez atingir a meta atuarial. Atenção, em 2013, a Previdata, no plano PRV, não atingiu a meta atuarial, que é a inflação, medida pelo INPC, mais 5,75%. Na verdade, ficamos abaixo da meta atuarial. Uma explicação geral da meta atuarial é aquele valor que os investimentos têm que perseguir ano a ano para, depois de um longo período, essa remuneração pagar as nossas aposentadorias. Isso significa que, em todos os anos, temos que buscar bater a meta atuarial. Não batermos não é um bom sinal para aquele ano, mas nós temos que analisar o histórico passado e lembrar que isso é um investimento de longo prazo. Daqui a pouco a gente vai olhar melhor isso. O que eu queria destacar no investimento de renda variável é que esse é uma perda? Sim, é uma perda, mas é uma perda contábil. Na verdade, nós não perdemos esse dinheiro, só teríamos perdido 6% em bolsa se
ao baixarem essas ações, a gente tivesse vendido, tivesse transformado em dinheiro. Na verdade, a Previdata não tem necessidade de curto prazo, as necessidades da Previdata como investidor são de longo prazo, é possível a gente esperar uma recuperação da Bolsa ou adotar uma outra estratégia. Pode ser que se descubra um investimento que seja tão bom, com segurança, com rentabilidade, que possa até valer a pena realizar o prejuízo, ou parcialmente, para partir para outro investimento. Então, só relembrando, né? Em 2013, o plano PRV, o plano antigo, não bateu, não atingiu a meta atuarial. É bom ou é ruim? Daqui a pouco a gente vai olhar. Claro que bom exatamente não é, mas a gente vai comparar com o mercado. Frente. Uma informação também interessante é a quantidade de participantes do plano antigo, do plano PRV. Em dezembro de 2013, fechamos o ano com 1.752 participantes ativos e 1.440 participantes aposentados, assistidos. Observem que esse gráfico é o caminho normal de um plano de benefícios. Conforme ele vai amadurecendo, a quantidade de participantes ativos vai reduzindo e a de assistidos vai aumentando, até que vai haver um momento que só haverá assistidos nesse plano, daqui a N anos. Fechamos com 1.752 participantes, temos ainda 7 participantes em auxílio-doença, desde o saldamento do plano, 1.440 assistidos, dos quais 1.086 são aposentadorias e 354 são pensões. Plano de custeio. O que é o plano de custeio? É o trabalho realizado pelo atuário, aprovado pela diretoria e pelo conselho, que estabelece a fonte, a origem de onde nós vamos pagar as despesas que vão sustentar os planos. O plano de custeio, ele leva uma recomendação dos órgãos de controle que, devido à queda da taxa de juros, que é uma queda que se espera que seja histórica, que seja por longo prazo, apesar de pontualmente estarmos com uma alta nos juros, essa alta, diz o pessoal do investimento, de mercado, que ela pode não ser duradoura. Isso faz com que o órgão de fiscalizador, a Previc e os conselhos estabeleceram que a meta atuarial tem que ser reduzida ano a ano até chegar a 4,5% em 2018. Por que isso? Justamente para que nós, participantes, não tenhamos uma falsa impressão ou que alguém que não estivesse bem intencionado pudesse dizer assim, coloque o dinheiro aqui que ele vai render 10%, 15% ao ano. Isso não quer dizer que a Previdata não vá buscar os melhores investimentos, as melhores rentabilidades, com segurança para nós participantes. A Previdata vai sempre continuar buscando os melhores investimentos, mas o mercado está difícil. O mercado está difícil e isso significa que nós vamos cumprir fielmente a determinação de que até 2018 esteja em 4,5% a meta atuarial. E o que isso traz de efeitos para a gente? Isso vai significar que, como o atuário projeta para daqui a 20, 30 anos, que vai precisar ter um certo patrimônio para pagar os benefícios que existirão lá, ele leva em consideração isso como? Ele vê quem é participante ativo, quanto está contribuindo, por quanto tempo vai contribuir até se aposentar, se aposentando, por quanto tempo vai receber aquela aposentadoria, pela expectativa de vida média do brasileiro, a expectativa de falecer, quantos beneficiários tem, por quanto tempo vai pagar aquele benefício e quanto de dinheiro vai ser necessário ter lá no futuro para cumprir esses compromissos. E para ter esse dinheiro lá no futuro, fundamentalmente vai ter que ter as contribuições das pessoas ativas enquanto estiverem ativas, as contribuições da patrocinadora, a Dataprev, de cada pessoa dessa, e a rentabilidade. Esse dinheiro ele é investido e ele rende. Essa rentabilidade ela é levada em consideração para se ter a ideia de que daqui a 20 ou 30 anos, quanto você vai ter de dinheiro para pagar os benefícios. Ora, se a expectativa de rentabilidade se reduz,
até ano passado, até 2 anos, ela era de 6%, se ela será de 4,5%, se a gente espera que o dinheiro investido vai render menos, isso significa que espera-se que pode-se ter menos dinheiro na hora de pagar os benefícios. Como compensar isso? Primeira consideração, é importante dizer, a Previdata vai continuar buscando as melhores rentabilidades. Se você olhar a rentabilidade histórica, ela é bem maior do que a meta atuarial, nós vamos ver daqui a pouco. Mas, por segurança, a Previdata está adotando o que foi estabelecido no acordo do saldamento, que já estabelecia em 2008 o crescimento de 0,4% na contribuição de todos nós a cada ano. Como nos primeiros anos isso não tinha sido necessário, porque o rendimento foi muito bom, foi tão bom que não precisou, não se adotou o 0,4%. Esse ano, nós estamos mantendo o mesmo crescimento que mantivemos no ano passado. Então, a contribuição individual nossa, de quem é do plano antigo, vai para 3,7% em 2014, para custear os benefícios do plano. Ok? É possível, não é impossível, dependendo da situação do mercado, dependendo da rentabilidade que a gente conseguir, que para pagar os benefícios que já estão estabelecidos no plano PRV, possa haver a criação de uma nova contribuição em 2015 para nós participantes ativos e não é impossível que se crie uma contribuição para os assistidos em 2015. Isso, se nós, a gente faz todo o trabalho para que a rentabilidade seja boa. Vocês vão olhar que a rentabilidade histórica é boa, mas, se não acontecer, é importante que a gente já venha avisando as pessoas que, para o ano que vem, não é impossível que se crie uma pequena taxa, para nós, participantes, e para os assistidos também. Observem o crescimento que eu falei. Em 2009, primeiro ano do plano saldado, a contribuição foi de 3,2%, foi possível reduzir e não aumentar até ano passado. A expectativa é, nos próximos anos, aplicar esse aumento de 0,4% e, eventualmente, criar uma nova taxa. Essa contribuição que nós fazemos no nosso contra-cheque pelo plano antigo, ela é agregada à reserva de poupança, à sua reserva de poupança individual do plano PRV saldado. Essa contribuição ela é restituível em caso de resgate. Em caso de recebimento do benefício, não. Ela vai contribuir para o seu benefício e para o benefício de todos. Mas, se for em caso de resgate, é possível restituir. E ela é atualizada mensalmente pela inflação medida pelo INPC. Outra informação, como eu falei antes, o plano está equacionado com ótima rentabilidade acumulada. O benefício saldado é uma garantia do direito acumulado de cada participante. Não sei se vocês já entraram no site, se costumam entrar no site para ver o seu valor do benefício definido que está estabelecido lá. Olhem, eu olho regularmente o meu benefício. Lá no site tem o valor, é o valor que você vai receber. Vamos olhar agora o plano CV, o plano novo, o chamado Previdata 2, né? Plano criado em 2009, que está fazendo 5 anos agora. Bom, da mesma maneira que a gente está acompanhando a recomendação do órgão de controle de reduzir a meta atuarial do plano antigo, essa recomendação se aplica também ao plano novo. Todos os planos de benefícios do Brasil estão seguindo, têm que seguir essa instrução, ou se não seguir, tem que justificar muito por que não está seguindo. Então, o plano novo CV também tem uma previsão de redução da meta atuarial de até 4,5% em 2018. Diferente do plano antigo, no plano novo, o plano novo é uma, entre aspas, uma poupança, uma conta corrente que você tem, onde você deposita as suas contribuições, a Dataprev deposita as suas contribuições e aquele dinheiro rende. Então, na verdade, você não tem expectativa de benefício. O único momento onde existe a expectativa de benefício é no simulador. O simulador de benefícios, que a gente recomenda muito que vocês entrem lá, que é muito bacana, você simula quanto você quer receber, ou quanto dinheiro você tem que ter para receber o benefício tal. O simulador, nós mudamos a expectativa de rentabilidade dele, que até ano passado, até 2 anos, era de 6%,
O simulador agora entra com a expectativa de rentabilidade de 4,5%. E você pode escolher outras rentabilidades pré-determinadas. O que acontece com isso? Acontece que se você entrou há 2 anos, fez uma simulação de um benefício, chegou a um determinado valor e fizer a mesma simulação com as mesmas condições agora, devido à taxa de juros, a meta atuarial de 4,5%, a expectativa do seu benefício vai ser menor. Por quê? Como eu falei, o valor do benefício que você vai ter é resultado das suas contribuições, das contribuições da patrocinadora Dataprev e da rentabilidade. Se diminuiu a rentabilidade, alguma coisa reduz, no caso, o benefício. O que nos cabe fazer? Um maior esforço de contribuição, ou seja, ou você contribui por mais tempo ou contribui com um valor maior para a sua aposentadoria. Vale lembrar, mais uma vez, que isso é expectativa de rentabilidade. Vocês vão olhar que a rentabilidade histórica do plano CV é boa, é muito maior do que os 6% que era a meta atuarial, e nós vamos continuar procurando os melhores investimentos, as melhores rentabilidades com segurança, para ir muito além dos 4,5%. Mas a gente, para preservar, para ser tranquilo, não criar uma grande expectativa, a gente está em 4,5% no simulador. Você pode aumentar isso. Vale lembrar que o plano CV já está pagando benefícios. Nós vamos ver daqui a pouco, mas já temos 3 pessoas recebendo o benefício de renda programada já a partir desse mês ou de mês passado. 2009 para cá, 5 anos, nesses 5 anos as pessoas já começam a receber as suas aposentadorias do plano CV. Fora invalidez, pensões e auxílio de doença que a gente já paga. O plano CV Previdata 2 administra um patrimônio de 130 milhões em dezembro de 2013. O que é esses 130 milhões? É o nosso dinheiro, de nós participantes, que está guardado e administrado pela Previdata para pagar as nossas aposentadorias. É o resultado das contribuições nossas e da Dataprev em nosso nome, que somam 130 milhões. Esse é o gráfico que mostra o crescimento desse plano. É um plano jovem, 5 anos em plano de previdência, ele é considerado um plano jovem, que ainda vai crescer bastante com as nossas contribuições e vai pagar as nossas aposentadorias. Como estão divididos esses 130 milhões no plano novo? São perfis semelhantes, mas têm suas diferenças. Cerca de 66% do plano está em renda fixa. Lembrando, títulos do governo, títulos bancários, títulos que você compra e tem já uma expectativa de rentabilidade para quando ele vencer. Me ajuda aqui, André. 20,7% em renda variável, ou seja, 20% daqueles 130 milhões estão em bolsa de valores, com aquela flutuação para cima, para baixo, aquele estresse diário de bolsa de valores. 5,7% empréstimo para os participantes. Lembrando, empréstimo é um investimento do fundo de pensão. A gente empresta para o participante para esse dinheiro render e voltar para as nossas aposentadorias. E 6,8% em investimentos estruturados, que são investimentos em produção. Investimento, por exemplo, em shopping, em geração de energia, em construção de vias e por aí vai. Vale lembrar, o plano novo, o plano CV, não tem imóveis. Só o plano antigo tem imóveis, que são os próprios imóveis ocupados pela Previdata. Dessa forma, a administração de investimentos da Previdata busca um equilíbrio e uma rentabilidade. Busca segurança e busca rentabilidade. Só para lembrar, né, aqueles 130 milhões que são geridos no plano CV, no plano novo, que são distribuídos dessa forma nos diversos segmentos de investimento, cada segmento tem uma rentabilidade diferente. Isso significa que o que nós colocamos em renda fixa rendeu 9,84% em 2013. O que nós colocamos em bolsa, teríamos perdido se tivéssemos vendido as ações, 11%, quase 12%. Empréstimos com participantes renderam 12,92%. Investimentos estruturados, 4,74%.
o equilíbrio desses investimentos, quanto cada um rendeu com a participação que ele entra no patrimônio total, gerou uma rentabilidade do plano CV em 2013 de 6,45%, o que fez com que a gente não batesse também a meta atuarial. Vale lembrar, a meta atuarial é a expectativa de rentabilidade que o plano deve ter para cumprir com seus compromissos futuros. E ela é calculada pela inflação mais 5,75% no caso de 2013. Esse equilíbrio gerou a meta, nossa rentabilidade não bateu a meta atuarial em 2013. Isso é bom? Não, não é bom. Nós não batemos a meta. Mas vamos olhar agora para o mercado? Uma das consultorias que a Previdata tem contratada, que faz análise de mercado, que faz a comparação da Previdata com os fundos de pensão, é a consultoria chamada Risk Office. É um valor que a gente paga por mês, que sai daquele plano administrativo e que sustenta, que apoia as decisões da entidade. Aqui estão os dois planos, as duas rentabilidades dos nossos dois planos em 2013. O plano antigo rendeu 6,67, o plano novo rendeu 6,45. Primeira coisa, a nossa meta atuarial de 11,63 nós não batemos, ficamos distantes. Mas como se comportou o mercado em relação às rentabilidades? Aqui é a mediana de todos os planos, ou seja, todos os planos do mercado que são avaliados pela Risk Office. Nessa avaliação ela avalia cento e tantos planos. Quanto? 184 planos de pensão. Ela só tira os gigantes do mercado, só tira Previ, Funcef, Petros, são os grandes que, se entrassem nessa avaliação, desequilibrariam o mercado. Fora os grandes, a nossa rentabilidade foi muito maior, quase o dobro, do que a mediana de todos os planos. Se a gente comparar o nosso plano PRV com os planos equivalentes a ele, que são chamados planos de benefício definido, nós batemos também a mediana dos planos BD. Observem, o nosso plano de contribuição variável, o nosso plano CV, comparado com o mercado, ele bateu muito além, sei lá, umas 4 vezes do que a mediana do mercado. E, aí sim, comparando com renda fixa, certificados de depósitos interbancários é uma forma de você utilizar uma medida para comparar renda fixa. Se a gente tivesse tudo em renda fixa, a gente teria atingido 8, mesmo assim não teria batido a nossa meta atuarial. Resumindo, não batemos a meta atuarial. É bom? Não, não é bom, não batemos a meta atuarial. Mas em relação ao mercado, nós fomos bem. Isso significa que os nossos investimentos, com a segurança que a gente procura trazer, buscando a rentabilidade do mercado, num ano que foi muito difícil para o mercado de investimentos, a gente não ficou tão mal na fita. Primeira consideração, em 2013, não ficamos muito mal na fita. E na rentabilidade histórica? Olhando de 2009 a 2013, esse ano 2009 não foi escolhido por acaso, porque ele é o ano da criação do plano CV e é o primeiro ano do plano PRV saudado, que foi saudado em dezembro de 2008. A nossa rentabilidade histórica nesses 4 anos, nos dois planos, bateu, vamos dizer, aproximadamente 80% nos dois planos. E como é que a gente se comporta? Olha só que beleza. Primeira coisa, com relação à meta atuarial, mesmo tendo um 2013 que não foi tão bom como a gente gostaria, a gente continua historicamente acima da meta atuarial. Ou seja, a rentabilidade que a gente teve historicamente em 4 anos, ela ainda é muito boa. E comparando com o mercado, em 5 anos? Comparando com o mercado, a rentabilidade histórica dá show nesses 5 anos. Ou seja, comparando com a mediana de todos os planos, a gente está acima. Com a mediana de planos equivalente ao nosso plano PRV, a gente está acima. Com a mediana de planos equivalentes ao nosso CV, a gente está acima. Com relação à medição de média de mercado de renda fixa, a gente está acima. E acima da meta atuarial. Quando você contribui para a sua poupança no plano Previdata novo, você está comprando uma cota. O
O que é uma cota? Uma cota é um pedacinho daquele patrimônio de 130 milhões. Cada contribuição sua para a sua poupança, você está comprando uma quantidade de cotas. Quem entrou no início do plano, no primeiro dia do plano CV, a cota valia R$1. Você com R$1 comprava uma cota. Só que esse dinheiro foi investido e ele foi crescendo. Quem entrou aqui já não comprava a cota por R$1, já comprava ela por R$1 e pouquinho. Por quê? A cota reflete a rentabilidade daqueles 130 milhões. A gente gosta de mostrar essa curva para mostrar que hoje, na verdade, em dezembro de 2013, a cota que um dia valeu R$1,02, aqui logo no início, ela hoje vale R$1,70. Primeira consideração. Segunda consideração, é uma curva crescente, é uma reta, a longo prazo. Entretanto, há degraus em que você perde dinheiro. Se você olhasse o seu benefício aqui, simulasse um dinheiro aqui nesse dia e no dia seguinte, você ia dizer, caramba, perdi dinheiro, a Previdata perdeu o meu dinheiro. De um dia para o outro, isso é possível de acontecer, porque o que importa é olhar a longo prazo. Essa reta, ela sempre vai crescer. Isso significa que quem recebeu R$200 na sua conta de poupança da Previdata, R$200 em janeiro de 2009, hoje tem R$680. É uma rentabilidade de 340%. Por quê? Porque, na verdade, esse R$200 que você botou R$200, a Dataprev também botou R$200, e esses R$400 renderam, gerando um valor de R$680. Ok? Bom, o plano CV Previdata 2 é um plano novo, um plano jovem, com a quantidade de participantes ativos permanentemente crescendo. Fechamos dezembro de 2013 com 2.914 pessoas associadas ao plano. É um desafio, com a entrada e saída de pessoas, de empregados da Previdata, que é uma situação da Dataprev, desculpe, que não tínhamos há 10, 15 anos, né? A gente está sempre buscando novos associados. É bom para o associado e é bom para todos nós que a gente tem um volume maior de investimentos, né? 2.900 pessoas em dezembro. A quantidade de assistidos, ela se mantém constante por enquanto. Depois, ao longo do tempo, esse gráfico vai ser igual ao do PRV, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Desses 2.914 participantes, tínhamos 56 em complementação de auxílio-doença, e dos 44 assistidos, tínhamos já 7 aposentadorias por invalidez e 37 pensões por morte. Aqui não temos registrado ainda as aposentadorias, a renda mensal programada que começamos a pagar só agora. Já estamos pagando 3 rendas mensais de aposentadoria no plano novo. E com relação ao plano de custeio, e com relação à meta atuarial, e com relação à rentabilidade? Primeira coisa, a contribuição ao plano CV não tem alteração. O que você pagava, continua pagando, não há aumento. Entretanto, houve uma redução no que a gente desconta. Vale lembrar que o que você contribui para a Previdata, uma parte entra para a sua conta de poupança e uma parte entra para benefícios de risco, ou seja, hoje, 3% da sua contribuição vão formar um fundo que vai pagar, em caso de necessidade, os benefícios por invalidez, pensão por morte e complementação de auxílio-doença. Porque observe, se você precisar entrar em auxílio-doença, você vai receber a complementação e você não vai reduzir a sua poupança. Esse dinheiro vai ser tirado desse fundo de risco que você contribui com 3%. Outros 3% vão para o custeio administrativo. Lembrando aqui mais uma vez, o que é o custeio administrativo? É pagar as despesas que qualquer empresa tem. Reformar uma mesa, comprar uma cadeira nova, pagar um salário, pagar uma consultoria, pagar a luz, telefone, aluguel. Todas as despesas que uma empresa tem, um fundo de pensão também tem. São tirados 3% da contribuição para pagar o custeio administrativo.
E hoje, apenas 1% forma um fundo administrativo atuarial. Vale lembrar que o plano CV ele é um plano individual. Você tem a sua conta corrente, onde você deposita, a Dataprev deposita. Então, o plano CV ele é um conjunto de contas individuais. Esse fundo administrativo e atuarial, ele é uma previsão por segurança, se houver uma despesa que esse plano tenha que pagar, de não ter que tirar das contas individuais, não ter que reduzir um benefício por causa desse pagamento. Na verdade, esse fundo, ele se constitui, ele é gerido pela Previdata, de maneira que, havendo uma necessidade de uma despesa, por exemplo, uma ordem judicial que obriga a pagar alguma coisa. Não tivemos, não temos, esperamos não ter, mas se tivermos, estamos formando esse fundo por recomendação do atuário. Vale lembrar que esse fundo teve uma redução esse ano de 2% para 1%, o que significa que apenas 7% da sua contribuição é de desconto e que o que no ano passado, de cada R$100, 92 entravam para a sua conta de poupança, em 2014, de cada R$100, 93 entram na sua conta de poupança previdenciária. Ok? Essas contribuições são as contribuições feitas em cima das contribuições normais. Então, a contribuição normal você desconta 7%. Entretanto, obrigado, eu tinha esquecido, existe a possibilidade de você fazer o aporte todo mês, ou de você fazer uma contribuição esporádica, pedir um boleto bancário e contribuir para a sua aposentadoria à parte do que você contribui no seu contra-cheque. Vale lembrar que a Dataprev não acompanha na paridade essa contribuição, e essa contribuição não vai descontar 7%, ela vai descontar somente 1%. E a portabilidade, se você tem recursos investidos numa entidade aberta de previdência complementar, se você tem uma poupança, se você quer trazer esse dinheiro para a sua conta de poupança da Previdata, você não vai descontar nada de custeio administrativo, é 0%, que já foi um dia 3, hoje chegou a 0. E para o futuro, o que a gente tem aí de perspectiva, o que a gente está lidando, o que a gente está trabalhando? Acabamos de refazer o planejamento estratégico, é o segundo planejamento quadrienal da Previdata, reformulamos missão, visão, valores, que são esses aí. Vale a pena ler. A nossa missão ficou administrar com excelência e transparência planos de previdência complementar, de modo a atender às expectativas e cumprir os compromissos perante participantes, assistidos e patrocinadores. Nossos valores são a ética, a transparência, a excelência, o foco nos participantes e assistidos, o comprometimento e a responsabilidade socioambiental. E a visão de futuro, o que a gente quer ser? A Previdata quer ser reconhecida por participantes, assistidos e patrocinadores como uma entidade moderna, segura e eficiente na gestão de planos de previdência complementar. Esse quadro aqui, aparentemente simples, está gerando várias ações internas nossas que trazem uma série de mudanças para a Previdata que trarão benefícios para os nossos participantes e assistidos. Temos uma série de ações que a gente está implementando agora no nosso dia a dia que reflete o planejamento estratégico. Olhando para o futuro, continuamos até 2018 com a redução da meta atuarial. Esse quadro que eu falei aqui, da gente ir reduzindo gradualmente até chegar em 4,5%, vai se manter até 2018, cumprindo a legislação, a menos que a legislação mude. Não é impossível. As nossas decisões de investimento, cada vez mais elas são estressantes. Nós temos profissionais especializados em investimento, temos consultorias contratadas no mercado, temos gestores de investimento terceirizados contratados no mercado, que cada vez mais estão ali acompanhando o mercado por conta da volatilidade, por conta dessa flutuação do mercado. É tenso, é estressante, né? Está aí o Eduardo, que é o nosso diretor de investimentos. O plano CV tem um crescimento constante de patrimônio e de população, é um plano muito positivo, está muito bem aceito, a gente é muito feliz com ele. Vale lembrar que em 2014 teremos eleição para os conselhos da Previdata.
A Previdata, seguindo a legislação, ela tem um conselho deliberativo, que é o órgão máximo da entidade, que é formado por 4 conselheiros, que é responsável por toda a grande visão estratégica da entidade. A diretoria executiva se reporta ao conselho deliberativo. Esse conselho deliberativo ele é formado por 2 representantes indicados pela patrocinadora, a Dataprev, e 2 representantes eleitos por nós, participantes. Esse ano temos eleição na Previdata. Eu queria dizer que qualquer pessoa dentro dessa sala pode ser candidato. Algum de vocês já pensou em vir a ser um próximo conselheiro do Conselho Deliberativo da Previdata? Pensem nisso. O Conselho Fiscal é o conselho que acompanha a gestão da entidade, que fiscaliza, que vê aquisições, vê balancetes, que cobra da entidade. Se a gente contrata alguma coisa, quero ver se o processo legal foi completamente cumprido e tal. Da mesma maneira, o Conselho Fiscal tem 2 representantes eleitos pela empresa, 2 representantes... dois representantes indicados pela empresa e 2 representantes eleitos pelos empregados. Agora, em julho, agosto, nós vamos ter a eleição de um representante para o Conselho Deliberativo e seu respectivo suplente, e um representante para o Conselho Fiscal e seu respectivo suplente. Alguém aqui já pensou? Pensa em se candidatar ao Conselho Fiscal, ok? Estamos completando agora uma pesquisa de satisfação. Por curiosidade minha aqui, alguém foi consultado na pesquisa? Bacana, bacana, legal. Temos um programa de educação financeira e previdenciária. Então, essa é uma ação de educação previdenciária. A gente quer sempre encher os auditórios. Chamem seus colegas, chamem a gente. Pode botar. Chamem seus colegas. A gente quer muito esse auditório cheio. Vão no site, entrem no site, pesquisem no site. E outra coisa, liguem para a gente, entrem em contato. Mandem e-mail. Assim, a gente absolutamente não se recusa. Quem quer que ligue, a gente dá atenção. Dúvidas? Obrigado. Obrigado. Estamos à disposição. Fiquem à vontade. Se quiser conversar alguma coisa, estamos aqui.